Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui o pastor Sinésio chegando para mais uma edição do quadro Respostas, né? Dia de nós falarmos sobre questões bíblicas, questões teológicas, aquelas perguntas que vocês nos enviam. Nós gastamos um tempinho aqui estudando sobre o assunto e trazemos na forma de vídeos, né, as nossas considerações, sempre procurando basear tudo isso na palavra de Deus, procurando ser o mais equilibrado possível e profundo possível nessas questões. Certo? Então, essa é a ideia. Hoje, falar sobre questões bíblicas. E esse é o quadro, você sabe, né? Do seu canal, A Palavra Responde. Então, quadro Respostas, vamos falar sobre algumas questões importantes. Antes, porém, lembrando, você gosta de estudar a Palavra de Deus, né? Você que faz perguntas para a gente aí, você que gosta de se aprofundar no conhecimento bíblico, eu quero te apresentar, né, mais uma vez aqui, né, os nossos comentários bíblicos. Já são 10 comentários que eu escrevi, né, alguns livros da Bíblia, versículo por versículo. Todos esses 10 aqui você já pode adquirir na forma de livros digitais. Sendo que o Apocalipse também eu tenho na forma impressa, ok? Então, como eu vou adquirir? Está aqui o link, né, no Space Hotmart, tem aí nos comentários do vídeo também, tá? E aí você pode facilmente comprar esses livros aqui, o custo é bem baixo, porque são livros digitais, né, como eu disse, e com isso você vai ter um material rico para aprofundar os seus conhecimentos, ok? E não esqueça, né? Tem gostado dos nossos vídeos? Tem gostado do que nós estamos apresentando para vocês aqui na forma de meditações, na forma de respostas bíblicas e teológicas? Daqui uns dias tem umas lives que vai entrar aqui também no canal. Enfim, está gostando do nosso conteúdo? Compartilha, né? Não deixa a gente aqui no vazio, não. Manda para os seus amigos aí, ativa as notificações, comente, né? Seus comentários são muito importantes para nós, ok? É isso, para a gente começar aqui a nossa prosa. Tem pergunta, então, tem assunto pro dia. Eu sei qual que é já. Você vai saber agora, sabe com quem? Sabe com quem que vai falar com você? Ela, a minha equipe, né? Pastora Silvana, né? Está aqui comigo. Bom dia, pastora. Bom dia. Bom dia, né? Estamos gravando de manhã, tá? Você não sabe, mas é aqui de manhãzinha. Que horas são, pastor, agora? Mais ou menos? 7 e 8. 7 e 8, né? Essa sexta-feira, estamos gravando esse quadro que vai ficar aí para vocês, tá bom? A pastora vai falar com vocês sobre a pergunta do dia. Vamos lá. Não é bem uma pergunta, é também um comentário sobre o inferno, né? Teve quem perguntasse sobre o céu. É verdade, agora sobre o céu. A pergunta é sobre o inferno, da Sinrete Alves. Sinrete, um abração, linda. Te amo, viu? A semana passada a pergunta sobre o céu foi do meu irmão de verdade, né? Irmão de carne e espiritual, que foi o Edson. Hoje é da nossa sobrinha, né? Que não é de verdade, ou seja, porque não faz parte da família, mas é sobrinha, né, do nosso coração. Filhos aí dos pastores, né? Do pastor Fábio e da pastora Rosângela. E é muito bom poder contribuir com vocês aí nas suas aulas, né? No ministério de vocês também. Deus abençoe a todos aí, família. Vamos lá, vamos começar aqui a nossa tarefa. Bom, queridos, semana passada, a pastora até adiantou aqui, falamos sobre o céu. E todos, né, todos os salvos em Cristo Jesus, todos aqueles que têm aí uma tradição cristã, né, de alguma forma ligada ao cristianismo, nós vimos, né, têm esperança de ir, né, para o céu, vivem para Deus na esperança de irem para o céu e, consequentemente, né, não querem ir para o inferno. Né? Ninguém quer ir para um lugar de condenação, ninguém nasceu para ser condenado, essa é a grande verdade. Mas antes de falar sobre o inferno, precisamos entender algumas coisas básicas e algumas dificuldades que nós temos em relação a entender esse assunto dentro da palavra de Deus. E muito importante que eu queria dizer aqui, né? Eu sei que nós vamos trazer aqui conhecimento, né, informações sobre a questão do inferno. Mas isso não é o mais importante. O simples conhecimento, nós entender, queridos, da gravidade do que é um lugar de condenação espiritual. Saber que a todos aqueles que não tiverem as suas vidas, né, lavadas, branqueadas pelo sangue de Jesus, que não estiverem servindo a Deus, estão sujeitos a esse lugar de condenação.
E nossa função enquanto igreja de Cristo, corpo de Cristo, é anunciar o Evangelho, é falar, né, das promessas de Deus, do reino de Deus, para que as pessoas escapem do engano do inferno. Né? Porque existe muito engano nesse mundo e Satanás quer enganar as pessoas justamente porque, por meio da ignorância, ele as leva à destruição. Então, esse é um dos pontos mais importantes. O primeiro ponto dessas considerações preliminares é falar um pouquinho do destino eterno do ser humano. Todos os seres humanos têm um destino eterno, sem exceção. Né? Ninguém vai sumir, vai desaparecer da face da terra, do universo. Não, todos viverão eternamente. A questão é, viverão como esta eternidade? E o que Deus desenhou para isso? Nós encontramos a informação no Evangelho de João. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso está lá então no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12. Esse é o plano de Deus. Ou seja, quando Cristo veio a este mundo e se entregou, né, em preço de redenção por todos os homens, foi para isso aqui, queridos. Para que eles tivessem então, né, o poder, o direito, né, de se tornarem filhos de Deus. Sob que condição? Né? De crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus. Deus preparou uma pátria celestial, falando sobre isso, né, na resposta anterior. Está aí o link, inclusive, nos comentários, se você quiser assistir os dois, né, céu e inferno. Acho interessante você olhar os dois lados. Então, o plano de Deus é o reino de Deus, é a parte celestial, né? É a Nova Jerusalém que nós vimos, né, ali. Aquela é a carreira que Deus quer para todos os homens. Só que quando o homem rejeita, não crê no Senhor Jesus Cristo, não se submete a Deus, então ele fica sujeito a uma outra condição que aparece em Apocalipse 21:8. Olha o que fala ali. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então percebam que ficam de fora, né, aqui do reino de Deus, aqueles que não ajustam a sua vida àquilo que Jesus trouxe para a gente, ao Evangelho, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Eles ficam de fora e aqui não coloca, né, todos os erros, todos os pecados, né, mas aqueles básicos que deles acabam surgindo todos os demais erros que acometem o ser humano mundo afora e ao longo dos séculos. Importante dizer, esse não é o plano de Deus. Isso aqui é para quem rejeita, né, o plano de Deus. Então esse é o primeiro ponto que eu queria deixar bastante claro. A vontade de Deus, o desejo do Senhor é que todos os homens, né, estejam na presença dEle, todos se acheguem a Ele por meio do Senhor Jesus Cristo. A segunda questão, um pouquinho mais complexa, para as pessoas entenderem também, é a questão dos vocábulos bíblicos que aparecem envolvendo a condenação eterna. Você vai entender onde eu quero chegar. Presta bem atenção nessa parte que talvez possa te confundir, tá bom? Na Bíblia, é óbvio, né, que a maioria de nós não conhecemos hebraico e nem o grego. Nós lemos lá falando a respeito de inferno. Então, aparece nas versões portuguesas aí, normal, salvo algumas exceções, mas toda vez que fala em condenação, a palavra que nós temos no nosso texto é inferno. Só que essa palavra inferno, ela está traduzindo, normalmente, quando é do Velho Testamento, está traduzindo o hebraico Sheol. Quando é no Novo Testamento, que foi escrito na língua grega, está traduzindo a palavra Hades. Tá? Então vamos lá. Então, inferno é a tradução de Sheol no Velho Testamento ou de Hades no Novo Testamento. Agora, onde estão os problemas? Onde estão as dificuldades? Porque a palavra Sheol, hebraica, a princípio, ela simplesmente significava túmulo. Tá? Então, lá nos primeiros pensamentos dos judeus, lá no comecinho do Gênesis, quando você fala em Sheol, está se pensando apenas no túmulo. Tá? Esse é um ponto. A palavra evoluiu mais tarde e passou a significar a vida além, né? A vida após morte. Só que, a princípio, não havia nenhum conceito sobre o que tipo de vida se tinha lá. Simplesmente quem ia para o mundo dos mortos era uma pessoa desencarnada, tá? Sem consciência, mas existia, estava lá, uma vida além.
Mas o tempo passou um pouco mais, e aí dentro da própria Bíblia a gente vai perceber que os judeus evoluíram nesse pensamento. Eles passaram a entender que lá nessa vida, além, pós-morte, havia um lugar onde estavam os justos, e aí ele é chamado paraíso, falando sobre isso na resposta passada, e também havia o lugar para as pessoas injustas, os ímpios, né? Aqueles então que morriam fora da presença de Deus. Esse lugar então se chamou inferno, tá? Dá-se o nome para ele de inferno. A gente vai falar mais sobre essa palavra já já. Então nós temos aí, né, a configuração do que é o Sheol. Primeiro a ideia só de túmulo, no segundo momento uma vida além, simplesmente, e depois os conceitos que nessa vida além existe um lugar, tá, onde estão os justos e um lugar onde estão os ímpios. Tá bom? Isso, Sheol. E o Hades? Basicamente a mesma coisa. Tá? A palavra Hades vai seguir basicamente a mesma situação. Por quê? Ela vai ser usada, onde é usado o Hades? Deixa eu explicar aqui. Na língua grega. Quando traduziram o Velho Testamento hebraico para o grego, então, onde estava escrito Sheol, usou-se a palavra Hades. Tá? Então, no hebraico Sheol, Novo Testamento, não Novo Testamento, no grego Hades. Por que não novo somente? Porque, na realidade, a tradução do hebraico para o grego, ela aconteceu antes mesmo da vida de Jesus. Ela aconteceu em 250 a.C., surgiu a primeira tradução da Bíblia hebraico para o grego, né? Velho Testamento, tá? Antes de Cristo, Velho Testamento, ok? Beleza? Então, é isso aí. E essa versão é muito famosa, ela é muito usada até os dias de hoje, né? É a Septuaginta. Ela foi feita por 70 sábios judeus a pedido de um rei do Egito, né? Ptolomeu Filadelfo. Ele encomendou, né, esse trabalho para os judeus, eles traduziram hebraico para o grego, e onde tinha Sheol lá no hebraico, virou Hades, então, na versão grega, e depois também no Novo Testamento. Mas a história é muito parecida. A diferença aqui é que essa palavra, ela veio por empréstimo. Por quê? Porque os gregos já usavam a palavra Hades na mitologia grega. E quem é o Hades na mitologia grega? É o deus do submundo. Tá? Então aquele deus do submundo ali, que era irmão dos Zeus, os dois eram filhos de Cronos, né? Toda aquela coisa de mitologia grega, para quem já leu sobre o assunto, se não leu, dá uma olhadinha lá. Então o Hades era um deus, né, da mitologia grega, o deus do submundo. E lá dentro da mitologia grega, o processo foi mais ou menos igual ao dos judeus. Ou seja, o Hades, no princípio, era só o túmulo ali, o lugar onde a pessoa era enterrada. Depois se tornou, então, essa coisa do submundo, dos espíritos encarnados, fantasmas, né? Coisa toda. E mais tarde o Hades também passou a ser visto como dois lugares. Um lugar que tinha pessoas boas e um lugar que tinha pessoas más. Então, muito parecido, né, o desenvolvimento dos dois termos que são usados na Bíblia. E lembrando que inferno usa-se para traduzir, né, as duas palavras, Sheol e Hades. Só que o inferno está sempre falando do lado mal. Então, imagina assim, na sua Bíblia aí, ó. E todos irão para o inferno se ele não tivesse a tradução. Seria mais ou menos assim. E todos irão para o lado ruim do Sheol. E todos irão para o lado negro, né, do Hades. Ou não, né? Morreu em Jesus e foi para o lado bom do Hades, para o lado bom do Sheol. Entendeu? Em vez de usar paraíso, usaria uma frase inteira. Não, então tem uma palavra só que simboliza o lado positivo e o lado negativo. Essa é a palavra inferno, então. Onde ela vem? Inferno, na realidade, não é uma palavra nem hebraica e nem grega. É uma palavra latina e ela significa profundezas. E este vocábulo, nas línguas originais, não aparece na Bíblia. Eu não estou dizendo, deixa bem claro, que não exista inferno. Tá? O lugar de condenação existe. É uma parte do Sheol, é uma parte do mesmo Hades. Existe a condenação, existe o abismo, existe o lago de fogo e enxofre, tem a condenação. Eu estou dizendo que essa palavra, nos originais, não tem. Né? Ela tem nas nossas traduções, quando ela traduz a parte ruim de Sheol ou do Hades, ou até mesmo outras duas que eu vou apresentar para vocês. Então, o inferno, ele traduz, né? Como falei, Sheol, falando da parte negativa, ele traduz Hades, falando da parte negativa, e também traduz a palavra Geena, que é a segunda morte. A gente fala mais sobre isso, o lago de fogo e enxofre. Nesse caso, não tem parte positiva e negativa, né? Porque a Geena já é lugar de condenação eterna mesmo.
E o mesmo caso se faz em relação ao Tártaro, que também é um lugar conhecido como lugar de condenação. Então tem muitas coisinhas que a gente usa aqui, que tem assim uma associação da época, até para ajudar o povo a entender, né, o que era a condenação, o que era o destino daqueles que não serviam a Deus e qual era o destino dos que serviam a Deus. Resumindo, é um lugar ruim mesmo. Lugar ruim, né? Não tem como, né? O inferno ele fala de lugar ruim, né? Se a gente for pegar percentuais aqui, 75% e 75%. Tá? Então, só lembrando, deixando bem claro que Hades e Sheol, eu estou falando a mesma coisa, e eles têm um lugar do justo e um lugar do injusto, tá? Não é o caso da Geena e nem do Tártaro, ok? Então, essa questão dos vocabulários aí, é mais complexa, né? A maioria não sabe, né, desses detalhes. Mas agora você já sabe também como é que funciona isso dentro da sua Bíblia. Repetido, queridos, inferno existe, lugar de condenação existe sim, tá? Só estou dizendo que esse vocábulo não é empregado nas línguas originais da Bíblia. Nas nossas Bíblias em português, até mesmo em inglês, ele fala o hell, né, do inglês, né, o inferno do espanhol, traduzidos, né, pensando nesse contexto que eu apresentei para vocês dos outros vocábulos. Ok? Qualquer coisa, pergunta aí. Então, resumindo isso tudo. Então, Sheol, Hades, o mundo espiritual, um mundo além. Esse mundo que tem, então, um lado para onde vão aqueles que, infelizmente, não se submeterem a Deus e às suas palavras, e um lado que estão os salvos. O lado dos salvos do céu, falei anterior. Olha o link aí, consulta lá. E no lado da condenação, temos então o inferno, que é a tradução de Sheol ou Hades, quando no aspecto negativo, está aqui, temos o abismo. Né? Esses dois lugares também se referem à mesma situação, inferno ou abismo. Percebam, queridos, que tanto o paraíso e o terceiro céu, que nós vimos lá, eram lugares de espera. Não é lugar de transformação, tá? Quem veio para cá já veio transformado. Quem veio para cá, infelizmente, já veio condenado. Não vai mudar essa situação aqui. Então, mas são salas de espera. Por quê? Porque quem está no paraíso, nós vimos, vai para a Nova Jerusalém. E quem está no inferno, vou demonstrar aqui para vocês pela Bíblia, ele não é o final. O final dele é um lago de fogo e enxofre. Ambas as situações de tormento. Aqui em cima no céu, ambas as situações de paz, de gozo eterno. Nós vimos que o seio de Abraão não era um lugar, era um estado de espírito, né? Era um lugar de privilégio, honra, falava de vida eterna. Inferno, lago de enxofre, fala de segunda morte, fala de morte eterna, tá? Então, é um outro estado de espírito aqui, pensando em condenação. Outro ponto importante, nós precisamos ver, e falei na resposta anterior sobre a vereda do justo, é ver também a vereda dos ímpios, é o caminho dos ímpios, o trajeto daqueles que não servem a Deus, desde o seu nascimento até o final. É importante entender por quê. Também tem aqui etapas que vão passar na vida deles. Olha o que Salomão fala sobre a vereda dos ímpios. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Provérbios 4:19. E percebe? Isso aqui está no 19. Capítulo 4, 19. A do justo está no 4:18, que a gente viu na passada. Então Salomão trata dos dois caminhos ali no mesmo capítulo. Então, nós vimos lá que o do justo, ele começa negro, né? Que todos nós nascemos em pecado, todos nós somos pecadores, mas essa linha vai se clareando, né? E termina na Nova Jerusalém. Os ímpios, ele fala, não, é densas trevas, né? Ou seja, é um estado de trevas, nem sabem no que tropeçam. Essa é a parte terrível. Eles estão enganados, né? Eles não têm conhecimento, eles precisam da luz do Evangelho para mudar essa situação aqui. Não havendo essa mudança, o que ocorre? Nascimento, morte, inferno, né? Infelizmente aqui, condenação, vão passar pelo juízo final e terminarão seus dias, ou continuarão seus dias, né? No lago de fogo e enxofre. Então, olha que situação complicada que é se Cristo não entrar dentro deste contexto, né, ao longo da vida dessa pessoa. Olha que só, né? Sobre essa vida de trevas, Paulo escreveu assim, ó. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar,
o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Efésios 2, 1 a 2. 1 e 2. No caso daqueles que se converteram a Jesus Cristo, que servem a Deus, ele fala, vocês estavam mortos, né, em suas transgressões e pecados. Mas houve uma mudança. Aqueles que não têm essa mudança, onde eles estão? Vivendo aqui, né, na presente ordem deste mundo, debaixo do príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando, nesse instante está atuando, né, sobre quem desobedece a Deus, vive na desobediência. Ele é uma vida de trevas, debaixo de um poder maligno. Essa é a verdade, por mais que eles neguem isso ou não aceitem essa questão. Feitas essas três considerações, vamos então agora falar sobre o inferno, sobre dois aspectos. Primeiro, esse aqui, ó, inferno, queridos, ele é um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Inferno não foi criado para o ser humano, né? O plano de Deus, que eu demonstrei no começo, o plano de Deus é que ele se torne um filho de Deus, seja redimido, restaurado pelo sangue de Cristo e tenha direito ao reino eterno, à pátria celestial, não um lugar de condenação. Essa condenação foi feita lá atrás ainda, na ocasião da rebelião de Satanás, para ele e para os seus anjos. Vamos ver onde isso aparece? Eu estou relembrando, né? Sheol, Hades, a parte negativa, inferno, né? E o lago de fogo. Então, essa condenação eterna aqui, o lago de fogo, foi feita para o diabo e para os seus anjos. Esse caminho de condenação não foi feito para o ser humano. Deixa isso muito claro. Judas 6 diz o seguinte: E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Essa é a situação dos anjos, percebem? A condenação deles lá atrás, já na rebelião. Pedro também fala sobre isso, né? Olha aqui. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. E nesse texto tem uma coisa bem importante. Lembra que eu disse que inferno e abismo são os mesmos lugares? Aqui Pedro, ele coloca, os lançou no inferno, prendendo em abismos, tá? Mostrando que são o mesmo lugar. Igual aquele texto que Paulo fala de terceiro céu e do paraíso, mostrando também que são os mesmos lugares. E tem um texto aqui ainda mais explícito, Mateus 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha só, com quem Jesus está falando aqui? Está falando com aqueles que rejeitaram a ele, que se opuseram contra ele, portanto, sujeitos à maldição. Eles irão para onde? Para o fogo eterno. Preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Percebe? Mesmo eles estando sendo condenados, o lugar para onde eles vão não é o deles. Eles estão indo para esse lugar por causa da sua associação com aquele para quem foi desenhado esta condenação. Desenhada, né? Esta condenação. A gente vai entender melhor isso falando agora, então, sobre o destino dos ímpios, tá? Aqueles que não servem a Deus. Olha esse quadro. Nós vimos que o inferno, o lago de fogo, o caminho de condenação, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Ponto, né? Isso é muito claro nas Escrituras. Agora, e que Deus tem um plano para o homem. Um plano de paz, um plano do reino celestial. Quando o ser humano, né, não se alinha com Deus, com os planos de Deus, e se torna então justo, ele permanece na sua condição de impiedade, na mesma condição de condenação de Satanás. Portanto, ele herda aquilo que Satanás vai herdar, condenação eterna. Ao contrário daqueles que seguem a Jesus, que vão herdar a salvação, né, eterna. O texto aqui que evidencia isso, já lemos aqui, é o de Mateus, né? Malditos, né? Aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Percebe? Eles estão indo junto com aqueles que já estão condenados, porque seguiram o caminho das trevas. E temos mais informações ainda, né? Em Apocalipse 20, do versos 12 ao 15. Olha só. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida.
Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então perceba aqui nesse texto alguns pontos importantes. A morte e o Hades. A Hades, ele está falando da parte negativa, tá? Daqueles que morreram sem Cristo. Eles, vão passar pelo juízo final. E o próprio Hades, inferno, lançado dentro do lago de fogo, ratificando aquilo que eu falei, que o inferno é uma questão temporária, uma sala de espera, enquanto se aguarda o juízo final. Todos que não foram encontrados no livro da vida. Em que momento o nome da pessoa é escrito no livro da vida? Aqui, no momento que ela aceita Cristo como seu Salvador. Ela entrega a sua vida às mãos do Senhor Deus, ali então o nome dela é escrito no livro da vida. Hoje, antes da sua morte. Então perceba, aqui nós temos então o destino dos ímpios. O que acontece com aqueles que não servem a Deus? E a Bíblia é muito clara nessa questão da condenação eterna. Isso é muito ruim. Condenação eterna. A gente vai ver mais alguns aspectos sobre esse ponto. Para fechar aqui a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos errôneos sobre o inferno. E falando sobre o erro, a gente fala sobre algumas verdades também. Primeiro, tem alguns erros que vão dar falsas esperanças. Por exemplo, essa aqui é uma doutrina que rola no meio de protestantes e evangélicos, a chamada doutrina da segunda oportunidade. Tá? Eu não vou detalhar essa doutrina aqui para vocês, porque eu tenho ela detalhada já num livro digital, num e-book. Se você procurar nos meus livros lá, no Hotmart, você vai achar ali Jesus desceu ao inferno, verdade ou mito. Nesse livro eu falo sobre a doutrina da segunda oportunidade. Alguns creem que Jesus, depois ali que ele morreu, ele teria descido ao inferno, pregado aos mortos, e teriam sido salvos. Essa é uma falsa esperança. Acabamos de ver aqui que o inferno, ele é lançado dentro do lago de fogo. Nós vimos que tem que estar com o nome escrito no livro da vida. E isso acontece em vida, agora, antes da pessoa morrer. Tanto é salva antes de morrer, quanto é condenada antes de morrer também. No momento que nós entramos no mundo espiritual, nossa situação ela já está definida. Então, essa é uma das doutrinas que fala sobre uma falsa esperança, no caso. Hebreus 9:27 é muito claro ao dizer: Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrenta o juízo. Então, morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Tá? Então, não tem meio termo nessa história. Mas olha o que fala aqui em Lucas, naquela parábola do rico e Lázaro, quando ambos morrem, o rico no lugar de condenação, Lázaro no lugar de salvação ali, junto com Abraão, e o rico quer ver se tem uma troca de favores ali naquela condição. Olha o que foi dito para ele. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que, durante a sua vida, você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Não tem tráfego, nem em cima, nem de lá para cá, tá? Não tem tráfego ali. Cada um vai ficar no seu lugar onde colher, fruto daquilo que ele plantou nessa vida. Vai colher as consequências das suas escolhas. E isso permanece ad eterno. Outra falsa esperança, queridos, é a questão do purgatório. Eu sei que talvez aí, muitos amigos meus, eu tenho muitos amigos, pessoas que eu digo até que são irmãos dentro da Igreja Católica, mas eu, apesar de amá-los muito, demais, eu não posso concordar com coisas que podem enredar a vida de vocês de uma forma irreversível, que é a questão da eternidade.
Nossa vida eterna nós decidimos hoje. Não existe questão de purgatório, queridos. A Bíblia não fala sobre isso. Nós vimos aí que a Bíblia fala de Sheol, a Bíblia fala do Hades, a Bíblia fala do abismo e consequentemente, fala do inferno também. Mas a Bíblia não fala em momento algum sobre um estado de purificação após a morte. Em nenhum instante. Assim como os evangélicos, né, e protestantes têm lá a doutrina da segunda oportunidade, que também é um erro, o purgatório também é um conceito errôneo que afeta a questão do inferno. Como se a pessoa pudesse mudar o seu destino depois de partir desse mundo, e não pode. Imagine descobrirem isso depois. O que vai fazer? Não há mais o que fazer. Já foram enganados. E concluindo, né, agora já as nossas considerações aqui sobre tudo isso. 5 coisas eu quero falar. Primeira, recapitulando, tá, pessoal? O inferno é um lugar de condenação. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Independente da palavra ser usada ou não, está traduzindo a parte negativa de Sheol, de Hades, não importa. Existe um lugar de condenação, né, ali, que muitos estão sujeitos a ele. Vamos ver alguns textos que falam sobre isso. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as 2 mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então eu percebo que esses textos aqui deixam muito claro a situação de condenação. Quão terrível é este lugar, né, o inferno. Segundo ponto, queridos, o inferno é um lugar preparado para os anjos caídos. Falei bastante sobre isso, eu estou aqui enfatizando a questão, tá? Então, que eu nem vou comentar muito mais. Terceiro ponto, o inferno não é um lugar preparado para a humanidade. Falamos bastante sobre isso também, né? O que Deus quer em relação ao homem? Ele quer isso aqui, ó. Olha o que o apóstolo Pedro fala. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus para todos os homens. Cheguem ao arrependimento, escapem da impiedade, escapem da condenação do inferno e tenham direito, né, à cidade celestial. Quarto ponto, não existe apelação. Eu falei sobre isso, né? Nós devemos escolher a salvação hoje. O nosso destino eterno nós definimos hoje. Até o último suspiro de vida, nós temos a oportunidade de mudar a nossa jornada. Apocalipse 20, do 13 ao 15, né? Diz o seguinte, nós já lemos esse texto, mas a gente vai ler de novo. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, ratificando, o nome tem que estar no livro da vida, tá? Se não está no livro da vida, condenação eterna. Como é que eu coloco meu nome lá? Eu tenho que entregar minha vida nas mãos do Senhor Jesus hoje, né? A Bíblia é clara, quando nós fazemos isso, nós estamos arrolados nesse livro da vida. Nós vimos aqui que quem estava no inferno já foi, né? Foi para o juízo. E estando na condição do inferno, por que estava no inferno? Porque não tinha o nome no livro da vida. Se tivesse, nem estaria no inferno, estaria no paraíso. Percebe? Então, não tem apelação nesse processo da justiça divina. Não é como a nossa justiça brasileira, inclusive, né, que os criminosos conseguem fazer o que querem dentro do nosso país. Não é. A justiça de Deus, ela é exata. Ela é perfeita. Quem merece salvação, terá salvação. Quem rejeitar isso, andar por outros caminhos, infelizmente, é esse destino que nós lemos aqui. E quinto e último, né? O maior perigo em relação ao inferno
é não acreditar que ele existe. Esse é o grande perigo. É isso que Satanás faz com esse mundo, distorcendo a palavra de Deus, enganando a todos, né? Acham que está tudo certo aqui, que está tudo bem, basta fazer algumas coisinhas aí, ou então não importa, né? A minha vida acaba no túmulo mesmo, lendo engano. Então, a grande arma do diabo em relação a esse mundo é descaracterizar, desacreditar essa condenação eterna. Esse é o maior perigo. Salomão disse o seguinte: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Inexperiente, que no caso, aquele que nós demos, né? Tem a vida em densas trevas, tem a vida debaixo do espírito que opera nas potestades do ar aqui, espírito de engano. E aí sofre as consequências, né, das suas decisões de não mudar o seu rumo de vida. E para fechar agora mesmo, duas questõezinhas eu queria falar aqui, né? Existem níveis de castigo no inferno? A palavra de Deus subentende que sim, né? Que o rigor do juízo ele é diferente para as pessoas. Fica difícil entender alguma questão, tá? Mas perceba uma coisa que é bem clara. Todos os presos dentro de uma cadeia, eles estão presos. Todos estão presos. Ah, mas tem aquele que tem o nível universitário, que fica num lugarzinho lá diferente. Ele está preso. Ok? Então, ainda que tenha uma diferença, a condição básica de todos é prisão, é condenação. Esse é o fato. Aqui que importa. Então, tem níveis. Até tem, subentende-se isso nas palavras de Jesus, né? Haverá maior rigor para esse do que para aquele. Tiago fala aqui sobre a questão do juízo. Quem tem mais conhecimento será julgado, né, com critérios diferentes e assim por diante. Então, existem níveis. Difícil para a gente entender como é que pode ser isso. Mas acredito que a cadeia nos dá uma boa ideia. Porque não importa a condição, não importa se entrou lá rico, se entrou lá pobre, se é importante, se não era, está preso. E vai cumprir a sua sentença ali, né, privado das suas liberdades, da melhor parte da sua vida. E uma última questão aqui: onde é o inferno? Existe todo um pensamento meio místico, né, que o inferno é embaixo, no centro da terra. Queridos, inferno é um lugar espiritual, tá? Sendo um lugar espiritual, podemos pensar em dimensões, tá? Usando os filmes de super-heróis, tudo aí, dá para pensar em dimensões, tá? Uma dimensão espiritual, mas não pensar em lugar físico. Quando a Bíblia fala o céu que está em cima, o inferno que está embaixo, são figuras de linguagem para mostrar lugares elevados, salvação, vamos supor assim, a pessoa subindo, né, para uma coisa boa, e quem cai, normalmente cai para uma coisa ruim, é queda, é tombo, vai para baixo. Então são figuras de linguagem para mostrar o estado espiritual desse ou daquele. Isso aparece muito numa questão muito interessante sobre a cidade de Jerusalém. Se você olhar no Novo Testamento e ler com atenção os evangelhos, você vai perceber o seguinte: toda vez que fala que alguém está indo para Jerusalém, fala que está subindo a Jerusalém. Os judeus usam essa expressão: eu vou subir a Jerusalém. Ah, tá, eles falam isso quando eles estão no nível do mar? Não, eles falam isso quando estão em qualquer lugar do mundo, mesmo que estivessem no alto do Monte Everest. Por quê? É uma figura de linguagem, porque Jerusalém é a cidade do grande rei, é o lugar que Deus escolheu para ali pôr o seu nome. Então, espiritualmente falando, eles consideram que aquele é o lugar mais alto do mundo. Então, não importa a questão física. Quando eu vou para a presença de Deus, estou subindo a Jerusalém. Então, é só um exemplo do que acontece na linguagem bíblica. Dá uma olhadinha no Novo Testamento, lê com atenção, você vai achar essa informação. Então o inferno não está embaixo, não está em cima. O inferno é uma dimensão espiritual, como o reino de Deus é uma dimensão espiritual. Então fisicamente não tem lugar aqui nesse universo. Podemos pensar, como eu falei, em dimensões. Isso nos ajudaria um pouquinho. E isso, ou melhor, estas são as minhas considerações sinrete sobre o inferno. Eu espero que ajude você na sua aula, principalmente a despertar o temor nos corações dos irmãos, para que permaneçam fiéis a Deus, e despertar também o serviço cristão, o nosso testemunho, falar com as pessoas do grande risco que elas correm, né, se não entregarem suas vidas ao Senhor. Estão vivendo a pandemia aí, né? Tem os grupos de risco.
Então, alguns são um grupo de risco por causa do coronavírus. Em relação ao inferno, todos são um grupo de risco, se não aceitarem a Cristo como seu Senhor e Salvador. É isso. Espero que abençoe vocês, né? Mais uma vez eu falo aqui, e tendo mais dúvidas ou perguntas, manda aqui pra gente, porque esse é o quadro Respostas, né? A gente tenta aqui responder aquilo que vocês precisam. Certo, pastora? Beleza? Certo, beleza. Tudo certinho? Alguma coisa para acrescentar? Só acrescentar uma parte daquela música que você lembrou. Ah, tem uma música aqui. Semana passada a gente cantou uma musiquinha aqui, a pastora cantou uma musiquinha do céu, né? Hoje já tem um pedacinho da musiquinha também para falar sobre o inferno. Olha só. E você que anda em rumo às chamas, o inferno é terrível, lugar de pavor. Eu sugiro que fujam de lá. Fujamos, né? Temamos ao Senhor, sirvamos ao Senhor, arranquemos aí aqueles que estão presos nos laços do diabo e vamos em frente. Deus abençoe a todos vocês e fechando aqui, convite, queridos. Tem um evento dia 3 de junho, eu vou falar sobre escatologia, apocalipse, um evento online no Facebook. Tá bom? Um grupo de 50 pessoas, faça a sua reserva. Acho que eu não coloquei aqui, não coloquei aqui, tá? Faça a sua reserva. Como? Tem link aí embaixo, né, no vídeo, ou no Facebook, procura lá, né, Apocalipse Sem Mistérios, ou a palavra responde. E um detalhe importante, o Facebook, não sei o que ele fez lá, ele está cobrando errado o valor que eu pedi para esse evento. Eu coloquei R$ 4,99. O Facebook está cobrando $4,99. Então, se você quer participar, fala comigo em inbox, né, no Face, no WhatsApp, eu faço a sua inscrição por aqui e você nos ajuda com o Pix da vida para não pagar lá os R$ 20, que não é 20, são apenas R$ 4,99. Tá certo? Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Pastor, obrigado. Né? Amém. Isso, Deus abençoe a todos. Eu falei que era de manhãzinha, né? Eu falei que era 7 horas da manhã, então agora eu vou tomar um café. Toma um café também. Tchau, tchau. Tchau.